Glória a Deus. Gente, eu vou começar, né, a falar aqui sobre o nosso livro. Como vocês sabem, estamos falando sobre os 5 impedimentos ao crescimento na graça. 5 impedimentos ao crescimento na graça. É assim que a gente falaria lá em Belzonte. Ah, Jesus. E ontem nós falamos sobre leviandade, né? E de fato, gente, são 5 pontos, né, como eu falei ontem, só trazendo novamente aqui à tona, né, essa introdução, né? O irmão Hegel ele chega a falar da importância de nós observarmos realmente aqueles sinais, né, de para onde o vento aponta, né? E ele chega a mencionar esse exemplo. Se você quiser observar, né, estiver na rua e quiser observar para onde é que o vento tá apontando, então você não vai olhar para um grande prédio, você não vai olhar para uma estrutura de concreto, né? Por mais que esteja lá no alto, mas aquela estrutura não vai conseguir lhe dizer para onde o vento está soprando, mas você vai observar aonde o vento está indo se você olhar para uma pequena folha daquela árvore que está lá, né, na rua. Então aquela folha balança e aquela folha indica para onde o vento está soprando. Isso quer dizer o seguinte, né? Às vezes nós não vamos tropeçar e nós não vamos nos equivocar, né, na nossa caminhada cristã, não vamos parar no nosso crescimento espiritual e o crescimento na graça por coisas grandes demais, né? por evidências muito grandes, né? Ou pecados grandes. Não, são coisas muito pequenininhas às vezes que vão nos roubando, né? Que vão nos tirando o foco, que vão nos desviando do propósito, né? E às vezes, queridos, como a gente vai ver, né, tá vendo desde ontem e vai continuar vendo até o final dessa semana, às vezes essas coisas pequenininhas, as pequenas raposinhas, como eu falei ontem, elas são tão sutis e elas de alguma forma fazem parte de nós há tantos anos que nós costumeiramente vamos passando a nossa vida, né, cristã, vamos vivendo, né, o coração sincero e contrito diante do Senhor, mas às vezes não observamos que essas pequenas coisinhas elas estão conduzindo a nossa vida para um lugar que nós não deveríamos ir, né? Ou então estão nos mantendo num lugar e numa posição que nós já não deveríamos estar, né? Então, observar esses pequenos pontos e eu quero dizer a vocês, sinceramente, fazer uma autoanálise, né? Uma análise bem pessoal, bem íntima mesmo, vai nos ajudar a tudo aquilo que nós já recebemos da parte do Senhor, a colocarmos em prática e a sermos ainda mais efetivos e felizes praticando a palavra, porque vamos identificar que essas coisas de alguma forma existem em nós e tirar isso de nós, né? E nos esforçar mesmo, sabe? Tem algo que nós temos que fazer à medida que isso chega, né? À medida que compreensão, conhecimento vai chegando, que é fazer isso acontecer, né, no que diz respeito a esses impedimentos, arrancar isso da nossa vida, sabe? Deus não vai fazer isso para nós, né? Deus não vai tirar isso de nós, mas Deus vai nos iluminar pela sua palavra, através de momentos como esse aqui que nós estamos tendo, né? Pela inspiração do Espírito, Deus vai nos iluminando. E é como acender a luz num quarto escuro. De repente você consegue enxergar onde estão as coisas e então você consegue caminhar pelo lugar que dá, né? E ir tirando a bagunça do lugar e colocando cada coisa no seu devido ambiente, né? Então é mesmo isso que eu creio que está acontecendo, né? Eu particularmente recebi coisas maravilhosas ontem da parte do Senhor através dessa live, né? Já tinha lido o livro, estou relendo ele, né? Aliás, já reli, né, ele, e todo dia para poder estar com vocês leio mais uma vez o capítulo e recebo tantas coisas da parte do Senhor. Ontem foi um dia bem especial, recebi tanta coisa e eu quero te dizer, vale a pena mergulhar, né? E isso vai nos ajudar realmente a crescer na graça de Deus, a identificar coisas que podem estar comprometendo o nosso crescimento. O ponto de ontem foi leviandade. Eu quero te convidar a assistir, né? Se você não conseguiu pegar, acho que nós não subimos a live de ontem no YouTube. Eu não sei quanto tempo ela fica disponível aqui no IGTV, aqui no Instagram. Não sei se é 24 horas ou não sei se ela fica direto aí. Bom, se você não encontrar por aqui a live de ontem, você pode procurar mais tarde, vai estar no nosso YouTube também, ok? Juntamente com essa. Mas pega lá um pouco, né, do que a gente falou ontem pela manhã. E hoje o ponto de hoje é a negligência, ok?
Ontem foi leviandade, né? Pegar leve com as coisas, ser, né? Aquela irresponsabilidade com algumas coisas. Mas hoje o ponto é negligência. E o irmão Reagan, eles dividem, né? Subdividem esse capítulo aqui em negligência em 3 áreas. Eu creio que elas são, por si só, abrangentes, né? Para nos ensinar algumas coisas importantes. Eu quero ler essa primeira parte aqui, exatamente o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, aliás, do capítulo, que é o seguinte: o segundo impedimento ao crescimento na graça é a negligência. De acordo com o dicionário, ser negligente significa ser desmazelado, sem ordem, relapso, desleixado, descuidado e moderado em comportamento. Com essa definição em mente, quero tratar sobre 3 tipos de negligência. Então, o irmão Reagan já dá uma pincelada boa aqui, né? São características que nós não podemos ter em nós. Como eu falei, queridos, compreender essas coisas, por que é tão importante? Porque muitas vezes são coisas que nós carregamos a nossa vida inteira. Eu não sei quanto a você, né? Mas eu identifiquei essas coisas aqui, pelo menos 4 dessas coisas aqui eu identifiquei na minha vida, no primeiro momento em que eu li esse livro, há alguns anos atrás. E são coisas que, veja, número 1, a gente identifica que de repente já traz aquilo de uma bagagem de vida, né, que sempre foi assim, sempre nos comportamos assim, mas nunca identificamos exatamente porque eram pequenas raposinhas, porque eram pequenas folhinhas, né? E muitas vezes nós não identificávamos, falando por mim agora, né, não identificava que aquelas folhinhas estavam soprando para um lugar, né, que estavam de alguma forma norteando a minha vida. E é mesmo um trabalho, eu quero te dizer, olhar para dentro, identificar essas coisas, tomar uma posição de não fazê-las mais ou não tê-las mais, né, lutar contra isso mesmo. Isso é um primeiro passo. Agora, manter isso também é um segundo passo. Então, nós temos um trabalho mesmo a fazer, uma vez que identificarmos isso. Sermos sinceros em identificar e saber que ele existe e tirar isso de nós, né? Nos arrancar isso da gente, pedir ajuda ao Espírito Santo, e ele é o nosso ajudador, ele vai nos ajudar, né? Nós já aprendemos sobre isso em outra série, há algum tempo atrás. Ele é aquele que é o Paracletos, né? Aquele que está do lado exatamente próximo para nos ajudar a fazer aquilo que nós não conseguimos sozinhos. E ainda assim, ele vai nos ajudar a nos manter na mesma condição. Amém? O irmão Reagan, ele faz essa separação de 3 formas de negligência. A primeira forma que ele aponta é a negligência nos pensamentos. E eu quero ler também aqui o primeiro ponto que ele fala, ok? É neste ponto, negligência nos pensamentos, que o pecado começa. Ao permitirmos que pensamentos sem proveito e inadequados corram livremente em nossa mente, e ao gastarmos tempo sobre eles. Você deve exercer disciplina nessa área. Eu não posso fazer coisa alguma a respeito dos seus pensamentos, a não ser dar-lhe instruções. Você terá de fazer alguma coisa sobre o seu próprio modo de pensar. Esse é o nosso problema. Estamos sempre querendo que outra pessoa faça alguma coisa por nós, mas nesse caso, nós mesmos temos de fazer alguma coisa a respeito. E aí ele cita um versículo, Filipenses 4:8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso então pensai. Amém? Então veja, primeira forma de sermos negligentes com a nossa própria vida e com a palavra de Deus e com a vida de Deus é negligenciarmos os pensamentos, né? Ou negligenciarmos o domínio sobre os pensamentos. Veja, queridos, que nós não temos controle sobre o que chega na nossa mente, né? Nós não temos como controlar se o diabo vai lançar algum tipo de pensamento contrário à palavra. Nós não temos como impedir muitas vezes que pensamentos cheguem provenientes de palavras que pessoas falam. Nós não temos como bloquear esse acesso, né, da informação, do pensamento chegar mediante algum problema né, simplesmente surge. Nós não temos como controlar o pensamento que chega, mas nós temos como controlar certamente o pensamento que fica. Amém? O irmão Hegel chega a citar um exemplo que em vários livros está escrito. Nós não temos muitas vezes como bloquear o pensamento, nós não temos como paralisar o pensamento chegar. Da mesma forma que nós não temos como impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça.
mas nós certamente temos como impedir que um pássaro faça um ninho na nossa cabeça. Então, se não dá para impedir que o pensamento chegue, mas dá para impedir que esse pensamento permaneça e que, porventura, inclusive, caia no nosso coração. Como? Pela palavra. Amém, gente? A única forma de nós vencermos o inimigo, a única forma de nós vencermos os pensamentos contrários, a única forma de nós vencermos na nossa vida é pela palavra de Deus. É o único caminho, é a única forma de nós resistirmos ao diabo, é ficando firmes, não em nós mesmos, não na nossa inteligência, mas ficando firmes na palavra. Amém? E aí é um ponto interessante, Filipenses 4:8, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele nos dá o remédio para nós deixarmos de pensar nas coisas erradas. Como? Pensando naquilo que vem do alto. Tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é digno de boa fama, tudo que é honroso, né? Tudo que é celestial, tudo que é divino, nessas coisas devemos pensar. Então, quando o pensamento chega, o que devemos fazer? Recorrer à palavra. Amém? Quando o pensamento de falta chega, o que devemos fazer? Esquecer aquilo, né? Como? Indo para a palavra. Orando em outras línguas. Buscando ao Senhor, sabe? Se tentarmos resistir a esses pensamentos na nossa própria carne, ou nas nossas emoções, ou na nossa inteligência, nós uma hora, né? E essa hora vai chegar muito rapidamente, nós vamos nós vamos falhar, né? E acabar deixando esses pensamentos se movimentarem na nossa cabeça. Mais uma vez, Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Veja que Paulo, né, eu acho fantástica a inspiração do Espírito na hora de escrever essas mensagens. Veja, tudo que é verdadeiro. Todo pensamento, né, ele tem que ser questionado. Então, coloca no crivo da palavra. Se o pensamento ele tem fundamento na palavra ou se esse pensamento não tem fundamento na palavra. Sabendo que a palavra por si só ela é verdadeira. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nesse pensamento, se há algum louvor nisso, então nessas coisas você deve pensar. Amém? O irmão Rica faz outra ressalva aqui, ele diz: note que Paulo não disse orai para que Deus possa ajudar-vos a pensar nessas coisas. Não, você é responsável pelos seus próprios pensamentos. Você pode pensar ou não pensar no que quiser. Amém, gente? Então não é uma coisa que Deus vai fazer, né, por nós, arrancar um pensamento. Não é bíblico nós pedirmos isso ao Senhor. Pai, arranca de mim esse pensamento. Pai, arranca de mim essa emoção, né? Pai, arranca de mim esse sentimento. Não, nós temos que lidar, porque a palavra nos garante isso e nós temos o ajudador, o Espírito Santo. Nós podemos lidar com essas coisas. Nós podemos ser responsáveis e não negligentes, né, com os nossos pensamentos, com aquilo que fica na nossa memória, com aquilo que fica permeando a nossa mente, porque veja, queridos, uma coisa é certa: aquilo que nós pensamos é inevitavelmente aquilo que nós vamos falar e inevitavelmente aquilo que nós vamos fazer. Amém? Então, se nós pensarmos o que é errado, nós vamos falar errado e nós vamos colher errado. Mas se nós pensarmos aquilo que é certo, nós vamos acabar falando o que é certo. A nossa atitude vai ser em linha com aquilo que estamos falando e o resultado vai ser certo. Amém? Se é para pensar na palavra, se é para pensar naquilo que Deus fez, se é para pensar naquilo que é verdadeiro, justo, amável, então pensando nisso, nós vamos falar isso, nós vamos agir em linha e nós vamos colher esses benefícios. Por exemplo, num tempo como esse que estamos vivendo, né, as notícias elas são as mais variadas e as piores possíveis também, as mais catastróficas, né? Se você ligar a televisão, você fica com medo. E pensamentos começam a chegar: vai morrer, familiar vai morrer. Fulano lá na Paraíba, onde a sua mãe mora, onde a sua família mora, vai pegar essa doença, vai morrer. E você fica atordoado se deixar que esses pensamentos eles cheguem. Como eu falei, você não tem como impedir que a notícia chegue para você. Ligou a televisão, você está suscetível. Mas você tem como bloquear se essa notícia vai permanecer em você ou não. E é uma forma de você fazer isso, e o de fazer isso vamos levantar a palavra, vamos nos levantar por dentro e dizer: rapaz, não vai ser assim. Isso é real, o problema existe, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está por detrás das montanhas do que esses cavaleiros que nós vemos. Maiores são as carruagens de fogo.
e os anjos que estão ao redor do que aquele problema, do que esse exército maligno que está vindo para me atacar. Então nós nos levantamos com a palavra, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, nessas coisas devemos pensar. Amém, gente? E lembra, pensar nos leva a falar. Amém? Outra forma de negligência é a negligência nos hábitos. Então, negligência nos pensamentos, negligência nos hábitos. E aí o Morriga fala: milhares de cristãos têm habilidades e oportunidades em sua vida, mas são por demais sem propósitos e negligentes em seus hábitos para que consigam ser bem-sucedidos. Frequentemente, a mesma coisa acontece no que diz respeito ao ministério. E ele começa a falar aqui sobre um exemplo. Deixa eu ver se eu leio para vocês aqui. Legal. Ele fala sobre um exemplo aqui bem interessante. Eu vou ler para você, tá bom? E depois eu contextualizo o restante. Certa vez eu estava contando aos estudantes do Rema a respeito do superintendente de uma das denominações do Evangelho Pleno. Isso aqui é o Morriga falando, né? Eu certa vez estava ministrando para os alunos. Tal homem, um senhor de idade, havia ajudado muitos ministros jovens. Quando eu ainda era jovem, ele me disse: Morriga, eu tenho feito isso há muitos anos e eu nunca me enganei. Eu faço questão de visitar todos os pastores que posso em meu distrito, especialmente os mais novos. Eu não preciso ir a nenhum dos seus cultos para saber como eles são. Eu gosto de visitá-los casualmente em um momento inesperado. Se a grama do jardim não está cortada, eu acabo descobrindo que a casa está desorganizada da mesma forma. Tudo o que eu tenho de fazer para descobrir se eles serão bem-sucedidos ou não no ministério pastoral é visitá-los em suas casas, abrir uma cômoda de roupas e ver se o conteúdo está bem arrumado ou simplesmente se as roupas estão empilhadas de qualquer forma. Se as coisas estão desorganizadas e empilhadas, então significa que eles mesmos estão desorganizados e empilhados espiritualmente. Neste caso, eles jamais terão sucesso. Ainda assim, ainda não vi sequer um desse tipo de ministro que tenha obtido êxito. Eu tenho feito isso por muitos anos. Esses homens estão todos fora do ministério hoje em dia. Por que isso? Porque se você for desorganizado em uma área da sua vida, tal negligência em seus hábitos irá entrar em seu espírito também. Gente, que coisa forte. É como eu estou te falando, nós temos que avaliar o nosso coração, nós temos que avaliar as nossas atitudes, os nossos hábitos. Veja que coisa fantástica. É mesmo uma responsabilidade minha e sua fazer isso, né? Observar se nós não estamos sendo negligentes nos nossos hábitos. Veja que a negligência, né, ela pode ser construída em nós através de pensamentos, através de ensinamentos que recebemos mais para trás, na nossa infância, pela a criação que tivemos, mas ainda assim a negligência é algo que nós podemos identificar e consertar. Negligência nos hábitos, deixar tudo espalhado, deixar tudo amontoado, desorganizado, a nossa casa ser desorganizada. Se essa desorganização, esse espírito de desorganização, eu posso dizer assim, se isso for uma coisa que está visível em você e em mim, certamente isso reflete como estamos por dentro. Tudo aquilo que nós fazemos por fora, inevitavelmente reflete o que nós temos por dentro, né? Então, a negligência nos hábitos, deixar, né, como esse pastor aqui falou, né, como o irmão Riga citou esse pastor, superintendente, né, se você chegar na casa de alguém, a grama estiver alta demais, é porque aquela pessoa não foi esmerada o suficiente para poder cortar, e se do lado de fora está assim, do lado de dentro está pior, né? Se eu chego na casa de alguém, abro a gaveta e de repente lá as roupas estão simplesmente amontoadas e empilhadas, então significa que tem muita coisa que pode também estar empilhada e amontoada dentro do coração. Sabe, gente, pode parecer um exemplo muito simples e pode parecer uma coisa que pode parecer, mas eu quero te dizer, exatamente porque pode parecer é que nós temos que entender que é uma coisa importante. Se fosse simplesmente chegar, né, a encontrar uma pessoa e flagrar aquela pessoa num pecado, numa coisa que por si só já é condenável, né, visivelmente, bom, isso aí a gente não teria que fazer tanto esforço, mas
quando nós passamos a ter que observar para as coisas mais detalhadas, então é nesses detalhes, nas pequenas raposinhas, os pequenos folhinhos da árvore, que nós vamos entender para onde a nossa vida está caminhando, né? E aí é mesmo necessário termos a humildade de voltar atrás, né? Muitas vezes pedir perdão ao Senhor e refazer aquele caminho, né? Com pessoas, conosco, né? Também, principalmente conosco, né? De nós para nós mesmos, né? De mim para mim mesmo, de você para você mesmo, de nós para o Senhor e depois de nós para as pessoas, se for o caso de fazermos isso, né? Sabe, pedir perdão, de reorganizar aquela estrutura, de refazer aquele caminho, porque é necessário mesmo nós não nos encontrarmos, né? não nos acharmos negligentes nos nossos hábitos. Então, se há coisas para colocar em ordem, vamos colocar em ordem. Pode ser que doa um pouquinho, o processo por si só é um tanto doloroso, pode desgastar, mas eu digo, tem uma frase, né, que eu acho maravilhosa. Essa frase eu ouvi do pastor Marcelo Carvalho, lá de Belo Horizonte, a Igreja Verbo da Vida de BH. Um dia eu estava sentado com ele num gabinete e ele falou: Andrei, é muito melhor você ter 5 minutos de cara vermelha do que passar o resto da vida com um sorriso amarelo. Aquele sorriso, né, sem graça, aquela coisa, sabe que tem uma coisa errada ali, mas não consegue simplesmente vencer aquilo, não consegue simplesmente colocar um ponto final e partir para cima, né, e refazer aquele processo. Mas é melhor você ter 5 minutos de cara vermelha, é melhor você ficar 5 minutos, né, com aquela vergonha por ter passado aquela situação, por ter se enredado por aquele problema, por ter sido convencido por um pensamento danoso e acabar tendo tomado algumas decisões equivocadas ou tendo hábitos ruins de alguma forma, né? Enfim, é melhor você ficar 5 minutos com a cara vermelha por entender que aquilo aconteceu e por ter que pedir perdão por aquilo, por ter que refazer aquilo, do que passar o resto da vida com um sorriso amarelo, sabendo que ali tem um problema, mas sem resolver de fato. Um outro tipo de negligência é negligência na vida. E aí, o Irmão Rega fala aqui, eu vou também ler essa parte. Ele diz: refiro-me especialmente... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Estamos acabando já. Ele diz: refiro-me especialmente à negligência no trato com o sexo oposto. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não passa incerteza quanto à conduta apropriada para nós cristãos e ministros. Não devemos ser negligentes na vida de forma alguma, mas que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Eu vou ler essa parte porque ela é fantástica. Estamos vivendo uma era de negligências, precisamos ser cuidadosos na criação dos filhos, ensinando-os a serem respeitosos. A coisa mais importante é oferecermos um exemplo correto a eles, não sendo negligentes na nossa maneira de falar. Então, deixa eu ler só mais essa parte aqui. Tenho estado em lares cristãos e visto alguns quadros nas paredes que não eram os melhores do mundo. Eram imagens libertinas, muito sugestivas. Tenho visto literatura leviana nas mesas. Essas coisas não levam à espiritualidade, tampouco ao crescimento na graça. Na verdade, elas impedem isto. Então veja, queridos, Paulo chega a mencionar lá em 1 Coríntios capítulo 5, né, para a igreja de Corinto, ele chega a mencionar, veja, dentro da igreja, havendo grandes doses de imoralidade, né, grandes problemas nessa área. Ele chega a apontar, inclusive, no capítulo 5, acerca de um rapaz que estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta, né, com a mãe do seu pai, ou com a esposa do seu pai, e que não era mãe dele, mas era madrasta. Então, tendo aquele tipo de relação sexual, veja como estava, né, como se encontrou em algum momento um nível espiritual e carnal na igreja. Não estamos falando sobre um problema mundano, não, estamos falando sobre atos mundanos, práticas mundanas dentro da igreja, lá em Corinto. E Paulo fez uma ferrenha correção com relação a isso, né? E veja, são pontos que nós precisamos atentar. E você pode pensar: não, mas eu não vou ter relacionamento sexual com a mulher do meu pai, nem com o marido da minha mãe. Não, né, nós não estamos falando sobre exatamente um ponto sobre esse, né, ou especificamente sobre isso, mas eu digo sobre pequenas coisas que muitas vezes nós não atentamos, né, e às vezes pensamos: eu nunca vou adulterar,
Mas se nós não tivermos o cuidado de sempre colocar... Eu dei um exemplo disso alguns anos atrás, ministrando, não sei nem se foi aqui em Goiânia, se foi lá em Belo Horizonte. Mas certa vez, e foi um momento especial, uma ocasião específica que o Senhor falou comigo. Eu acho que foi em BH, eu estava ministrando para os jovens naquela época. E eu estava abrindo o e-mail, e hoje você tem aplicativos de e-mail, né? Mas naquela época a gente tinha... eu abri o e-mail no computador. E naquela ocasião sempre tinha aquelas barras laterais, assim, não sei se vocês vão lembrar disso. Quando abria o navegador, colocava lá o e-mail, tinha uma barra lateral que aparecia um bocado de propaganda. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas tinha muita propaganda, e passava propaganda de tudo que era coisa. E de repente tinha uma propaganda de uma mulher de biquíni. Até então eu entendi, né, quando eu vi aquilo lá, bom, era uma propaganda de uma roupa de banho, né, de banho de praia, né, de banho de mar. Mas aquela hora lá, enquanto eu estava, né, e aquela imagem chegou, a mulher de biquíni vendendo aquele negócio, na hora o Senhor falou comigo, se clicar, né, se for ver o que vai para uma vala, né? E eu lembrei disso na época lá, eu experimentei essa ocasião, né? E ministrando isso para os jovens, eu disse, olha, às vezes nós recebemos e parece uma coisa tão inofensiva, né? Aí a gente até pensa, poxa, não, eu vou ver o que é aqui para poder comprar para minha esposa, não é? Mas sabe que não convém. E às vezes você pode pensar, mas é uma coisa tão pequena. Mas sabe, queridos, é uma coisa tão pequena, mas que pode se tornar muito grande. Às vezes nós pensamos no problema, né? Adultério. Meu Deus, adulterar é uma coisa que eu nunca vou fazer, né? Mas para adulterar, né? Para cometer uma coisa tão grande, nada começa tão grande. Começa pequenininho, de um pensamento, de uma imagem que você vê e de repente você diz, não, mas não tem nada a ver, eu vou lá, vou só dar uma espiada, né? E esse eu vou lá, vou só dar uma espiada, não tem nada a ver. Certa vez o pastor João, lá em Campina Grande, nosso pastor lá da igreja sede, né? Hoje é um dos copastores lá, né? O pastor é o Tiago Borba. O pastor João, algum tempo atrás, ele falou, esse nada a ver, esse não tem nada a ver, esse é assim mesmo, esse, né, não tem nada a ver não, é só ali, isso é mesmo um demônio, né? Isso é um espírito maligno, que às vezes nós entendemos, né? Nós nos apropriamos disso, rapaz, não tem nada a ver não, eu vou lá dar uma só espiadinha, eu consigo me dominar, sabe, gente? A Bíblia fala que para o pecado nós temos que correr, do pecado nós temos que correr. Não é uma questão de resistir. A Bíblia fala sobre resistir ao diabo. Mas sobre o pecado nós temos que fugir dele correndo. Como diz lá na Paraíba, correr que, né, nem bala pega. Então veja, do pecado, da aparência do mal, do convite, do pensamento, né, daquela coisa pequena que vem chegando, que vai tentando nos impulsionar para fazer algo errado, disso nós temos que correr. Não é resistir, não, eu vou resistir isso aqui, eu vou resistir. Não, você corre, você desliga o computador, você joga o celular fora, veja, Jesus disse certa vez, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É claro que ele estava falando isso de uma forma figurativa, mas veja como é sério, né? Se é necessário fazer alguma coisa, é melhor que você tire isso da sua frente, joga fora, vai ver os pássaros, né? E é nesse ponto que o irmão Rega está falando especificamente nessa parte aqui do capítulo. Negligência na vida, no que diz respeito até mesmo ao nosso comportamento com o sexo oposto, né? E naquilo que nós falamos, naquilo que nós transmitimos para as pessoas. Tem que haver uma cautela e tem que haver uma ação mesmo, né? Nossa, de, sabe, cortar aquilo. Nessa ocasião eu falei com os jovens, né? Estava falando com os jovens, foi mesmo em Belo Horizonte. E eu tô falando muito de BH hoje, né? Porque eu estava vendo a live lá do André Valadão e foi uma live muito marcante. Eu quero até te indicar, você pode ver lá, foi a live que ele fez no dia 1º de maio. 1º de maio, né? Foi um feriado do trabalhador e foi uma live maravilhosa. 6 horas de live, mas vale a pena cada minuto. E eu estava vendo essa live ontem, por isso que eu estou meio Belo Horizontino hoje. Foi mesmo para BH que eu estava ministrando na hora lá para os jovens e veja, aquela instrução do Senhor veio para o meu coração. Olha, se clicar, a vala começa. Então, o que faz para sair disso? Fecha o computador, fecha o navegador, sai de lá, né? Veja, é uma coisa simples. Você pode pensar, não, mas era só um anúncio de um biquíni. Mas o que está por trás daquilo pode te levar a uma vala, né?
Mas eu não tenho problema com isso. Mas veja, se não tem problema, então foge a si mesmo, né? Eu também não tinha problema com isso, mas ainda assim a instrução chegou. Rapaz, não vai, não clique. Mas é para minha esposa. É melhor não proceder assim. É melhor não caminhar aqui. É melhor não dar esse passo. É melhor não brincar com o pecado. Amém, gente? Pecado a gente foge, a gente não resiste. Amém? Agora ao diabo sim, a gente resiste, firme na palavra. Né? A gente não foge dele porque ele é mais do que nós somos mais do que vencedores e ele é mais do que um derrotado. Então ao diabo a gente resiste, mas ao pecado a gente foge. Amém? Então, negligência na vida. E o Morrega, ele fala aqui no último, ele diz: os jovens precisam ser ensinados de que o casamento não é algo em que eles possam entrar e sair quando quiserem. O casamento entre cristãos é uma proposta para a vida toda. O Morrega finaliza esse capítulo dizendo acerca da negligência no casamento, né? Essa coisa volátil, né, que nós encontramos hoje em dia. Veja, ele escreveu isso em 1900 e tanto, né? Mas ainda hoje é tão real e tão apropriado, né? O casamento, ele falava, é fácil encontrar hoje jovens que se casam e que se descasam porque simplesmente encontram alguma dificuldade e fogem daquilo. Mas nós temos que ensinar a esses jovens, nós temos que ser mesmo esse exemplo de que casamento é para sempre. Casamento tem os seus processos, né, para serem vencidos, mas com a graça nós conseguimos vencer. Não podemos ser negligentes no nosso casamento ao ponto de deixar que problemas simplesmente afoguem o casamento. Pelo contrário, podemos contar com a palavra, com o Espírito de Deus para vencer esses problemas no nosso casamento e sermos então exemplos para esses jovens de hoje em dia, né, que casamento é algo que dá certo, casamento é plano de Deus. Veja que Deus, ele estabeleceu a sua bênção sobre duas únicas instituições sobre a terra. Não foi sobre o BNDES, não foi sobre a Petrobras, não foi sobre o governo de algum país. Deus estabeleceu a sua bênção sobre duas únicas instituições, a família e a igreja. A mão do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre a família e sobre a igreja. Então, esses dois lugares, temos a aprovação, temos o selo da aprovação de Deus, de que se nós nos mantivermos firmes nessas instituições, nossa vida vai avançar, vai crescer e nós vamos ser bem-sucedidos. Amém, gente? Então, o segundo ponto de hoje foi negligência. Então, eu quero orar por você e eu creio mesmo, né, nessa autoavaliação que nós podemos fazer, cada um individualmente de si próprio, né, claro, para o que tiver de mazela com relação a isso, onde nós encontrarmos negligência, se nos pensamentos, se nas ações, se no trato, no falar, em alguma coisa, que nós sejamos rápidos para mudar isso e contando sempre com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa manhã. Pai, obrigado porque você tem nos dado ferramentas agora pela tua palavra, com a ajuda do teu Espírito, fazermos uma sincera autoavaliação e identificarmos, Pai, coisas que possam em nós estar bloqueando o nosso crescimento na graça, estar paralisando, Pai, ou dificultando, ou desacelerando o nosso crescimento. Nós queremos simplesmente, Pai, arrancar isso de nós. Nós queremos ser encontrados fazendo a tua vontade, ouvindo a tua palavra, praticando a tua palavra, mas sem qualquer impedimento, sem qualquer raposinha que possa de alguma forma comprometer o nosso crescimento, comprometer a raiz da tua palavra que está fincada no nosso coração. Pai, nós queremos avançar exponencialmente, queremos crescer, Pai, na tua palavra, crescer na tua graça, crescer em fé, e nós somos tão gratos por esse tempo, Pai, por essa semana de exposição a essas verdades, a esses pontos que estão nos elucidando, trazendo luz para nós, para a nossa mente, para o nosso coração. E Pai, nós cremos que tudo isso é para a Tua glória, para o Teu louvor e para que nós possamos crescer e avançar e amadurecer no Senhor, ao fim mesmo, Pai, de Te engrandecer e de contar os Teus bem-feitos nas nossas vidas. Eu Te agradeço por cada um dos meus irmãos e pela minha própria vida, para nesse mesmo dia de hoje, Pai, nós sermos encontrados com o Teu Espírito e avaliarmos o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, e aonde encontrarmos negligência, aonde encontrarmos leviandade, simplesmente, Pai, vamos deixar de fazer essas coisas, vamos nos apropriar da Tua palavra e vamos vencer esses obstáculos, porque a nossa meta é crescer na graça do Senhor. Nós Te damos graças, Pai, por esse dia e pela Tua boa mão que está sobre nós.
em o nome de Jesus. Amém, gente? Amanhã estaremos juntos 7h30. Deus abençoe vocês. Eu os amo e tenho muita saudade de cada um. Grande beijo.